Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, sejam todos bem-vindos. Estamos agora nessa etapa final, em preparação para a primeira fase do 40º Exame de Ordem Unificado da OAB. Nós estamos nos preparando aqui no canal para 5 questões que caem em primeira fase de Direito Tributário. Então, hoje nós vamos tocar em mais um novo assunto que eu estava devendo para falar com vocês aqui no canal, que é sobre a reforma tributária. Mas antes de eu começar propriamente a aula, gostaria de conversar com você. Se você não está inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, ative o sininho aqui embaixo, deixe também embaixo suas considerações e dúvidas nos comentários. Me ajude a fazer com que o canal cresça em número de inscritos e visualizações aqui no YouTube, para que o conteúdo que eu posto aqui semanalmente em direito tributário seja conhecido por todos no YouTube e assim o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos de maneira gratuita e democrática. Pessoal, então hoje nós vamos tocar em um novo tema que eu faltei para falar com vocês, que é a reforma tributária, um tema novo, fresco, que pode ser perguntado, algum tema específico sobre a reforma tributária, mas existem algumas considerações, inclusive com base no sistema antigo, que ainda está também em vigência na Constituição. Eu já vou explicar o que está acontecendo após a aprovação da reforma tributária no fim do ano passado pelo Senado Federal. Então, nós vamos entender como é que está sendo essa dinâmica do sistema antigo constitucional de direito tributário com esse novo sistema da reforma e como que eles vão caminhar juntos até que o sistema antigo seja diminuído e o sistema novo vá ganhando o seu espaço. Então, ainda há muito a se falar, mas nós vamos focar nos aspectos mais gerais e importantes, em foco a nossa primeira fase do 40º Exame de Ordem, tá bom? E eu vou deixar a minha imagem aqui do lado, pessoal, vou ampliar os slides e aí a gente vai comentar nessa aula de hoje sobre o assunto. Vamos lá. Perfeito. Ampliando aqui o nosso PowerPoint. Pessoal, a primeira questão que eu gostaria de fazer para vocês, e que todo mundo está fazendo, porque até os grandes tributaristas também têm essa dúvida, porque é um sistema muito complexo, aliás, o sistema tributário é um sistema muito complexo. A questão é, o que é a reforma tributária? O que compõe a reforma tributária? Quais são os seus elementos? E o que a OAB pode perguntar a respeito desse assunto? Lembrando, pessoal, que nós não temos questões de primeira fase e nem de segunda fase sobre a reforma tributária, porque a reforma tributária foi aprovada no finalzinho do ano passado, nem no 39º Exame de Ordem caiu a reforma tributária. Não caiu no 39º, mas vai cair alguma coisa agora no 40º Exame. Então, é um assunto muito fresco, muito recente, e as últimas questões que nós tratamos aqui no canal ainda não falam a respeito deste tema, porque é um tema que recém saiu do Congresso, mas é importante que a gente já, pelo menos na parte teórica, trate sobre ele, para que vocês vão na prova, pelo menos com os conceitos básicos do que é a reforma tributária. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Lembrando que essa reforma tributária é uma reforma em nível constitucional. Nós estamos falando de uma reforma não no Código Tributário Nacional. Nós estamos falando acima disso. Nós estamos falando de uma reforma no sistema constitucional, que vai mexer no Pacto Federativo, que vai mexer na parte que envolve a distribuição de tributos, de arrecadação, que vai mexer em alguns tributos específicos, e nós vamos explicar a respeito deles agora. Vamos lá então, pessoal. O que se trata essa reforma? Quais são as primeiras considerações que nós podemos fazer sobre a reforma tributária? Bom, a primeira delas, eu acho que a mais importante, a mais clássica de todas, é a unificação de tributos em um único só. O que acontece? Antes, no sistema antigo, que ainda está em vigência, nós tínhamos alguns tributos federais, como as contribuições sociais, a PIS e a COFINS. A PIS é o Programa de Integração Social, e a COFINS é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ambas são contribuições federais cobradas para o fim de financiar a Seguridade Social em âmbito federal, o Sistema da Seguridade Social Federal. Agora, também nós temos um tributo específico, que a gente vai falar sobre ele hoje de maneira geral, que era um tributo antigo, federal, que se chama IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Estes tributos vão se unificar com um tributo estadual, que é o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência estadual e distrital,
e do município, que também é cobrado pelo Distrito Federal, lembrando que o Distrito Federal ele tem competência acumulativa com os estados e os municípios. Então, o ICMS estadual com também o ISS municipal. O ISS é o Imposto sobre Serviço, ou também conhecido como ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que ainda é regido pela Lei Complementar 116, que estabelece um rol taxativo de serviços em que incide o ISS. E nesse rol taxativo, pessoal, aquilo que está previsto nesse rol incide o imposto municipal. Aquilo que não está previsto neste rol da Lei Complementar 116 se aplica por exclusão o ICMS estadual. O objetivo, então, é a unificação do sistema de arrecadação. Em vez de ficar cobrando em várias etapas, em diversos âmbitos federativos, em vez de cobrar um tributo federal, outro estadual, outro municipal, para facilitar a vida do contribuinte, pelo menos essa foi a alegação daqueles que aprovaram a reforma, é unificar esses tributos em um único só, transformando tudo isso, esse PIS, COFINS, EPI, ICMS e ISS, juntar em um só chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas como funcionará esse Imposto sobre Bens e Serviços? Qual será a competência? Será federal? Será estadual ou municipal? Porque ele unificou 3 tributos distintos, um federal, outro estadual e outro municipal. Quem terá competência sobre esse tal IBS, Imposto sobre Bens e Serviços? Então, o objetivo, pessoal, é a unificação desse sistema de arrecadação e cobrando apenas um único valor sobre este bem ou serviço comercializado em território nacional, aplicando uma única alíquota sobre a base de cálculo e também a obrigação acessória ficaria mais simplificada. Então, todos os documentos e informações que são passadas ao fisco e que é um sistema muito complexo para o município, no caso do ISS, para o Estado, no caso do ICMS, ou para a União, no caso do IPI, ou PIS/COFINS, todas essas informações, obrigações acessórias atreladas a esses tributos seriam unificados em um único sistema, tendo um sistema digital único onde você passa as informações necessárias ao fisco. Então, é a unificação do sistema não só na parte de arrecadação, de cobrança do tributo, mas também na fiscalização das obrigações acessórias. Semelhante ao que lá fora nós chamamos de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é a unificação dos impostos em um único só, que vai incidir sobre o valor que é comercializado em mercado. Tudo bem? Então, pessoal, o objetivo, um dos principais objetivos dessa PEC 45, que foi aprovada, a proposta de emenda à Constituição número 45, é criar um imposto sobre bens e serviços. Mas falando sobre este aspecto, pessoal, como é que então vai ficar? Eu até peguei esse modelinho aqui da internet para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Então, nós temos a junção desses 5 tributos em um único só. O PIS e a COFINS, que são contribuições sociais federais, junto com o IPI, que é federal, que é um imposto, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS municipal, unificar tudo isso, um monte desses tributos que tem vários sistemas diferentes em um único só. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas qual será a competência sobre esse IBS? Já que nós unificamos tributos federais, PIS, COFINS e IPI, com o estadual, o ICMS e o municipal, ICMS estadual e ISS municipal. Com a unificação de todos esses tributos, como é que ficará a competência para a cobrança do ICMS? Será que os 3 entes federativos vão cobrar o IBS ou será que somente vai ser a União? Desculpe, pessoal. Às vezes eu preciso tomar alguma coisa até para poder falar melhor aqui. Então, pessoal, nessa unificação dos tributos, quem é que irá cobrar? Todos os entes federativos, União, Estados, municípios ou apenas a União? Ou será um conselho específico? Quem é que irá cobrar esse imposto novo, esse imposto sobre bens e serviços? Sobre isso, pessoal, existem algumas considerações antes de serem feitas, antes que eu possa tratar a respeito um pouco mais sobre a regra matriz do IBS. Ele será um imposto não cumulativo, conforme o que dispõe a Constituição Federal de 88. Lembra que a União ela pode criar novos impostos, além dos já previstos na Constituição, desde que seja por meio de lei complementar e que seja também com caráter não cumulativo. Lembra que essa é a competência residual da União, que tem competência para criar novos impostos, além dos já previstos na Constituição.
Ele será não cumulativo e também será plurifásico. Ele vai incidir em todas as etapas da cadeia de produção, desde o início na parte do fornecedor até chegar no consumidor final. Todas as etapas na cadeia produtiva ele vai incidir, por isso que é plurifásico, mas sem acumular, não cumulativo. Plurifásico, não cumulativo, e também não incidirá sobre incentivos e na exportação. Então, ele vai incentivar produtos nacionais, por isso que ele vai isentar produtos nacionais que vão para o exterior, no caso da exportação, e oferecer outros benefícios, né? E não incidirá também sobre incentivos fiscais que são concedidos pelo governo aos contribuintes, né? E terá uma lei complementar própria. Claro que ele vai ser previsto na Constituição primeiro e depois é que ele vai ser instituído por meio de lei complementar. Lembrando que a Constituição, ela não cria tributos, ela só estabelece competências. Aí, se a União quiser criar esse novo imposto, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ela poderá fazer, porque é uma competência exclusiva da União, competência residual, mas terá que ser por meio de lei complementar, como exige a própria Constituição. Criar novos impostos implica não ser cumulativo, não ter a mesma base de cálculo e nem fato gerador dos impostos já instituídos, e tem que ser instituído por meio de lei complementar. Tudo bem? Perfeito. Feitas essas considerações, o que nós podemos dizer sobre a PEC número 45 de 2019? Você vê que é uma proposta de emenda antiga, desde 2019, mas só foi aprovada agora há pouco tempo, em 2023. Essa proposta de emenda à Constituição, que agora já é uma emenda constitucional, já foi aprovada, haverá uma alíquota padrão, né? Ela vai instituir o IBS, e esse IBS haverá uma alíquota padrão a ser definida por essa lei complementar, tendo redução sobre os serviços essenciais. Então, serviços de saúde, educação, transporte público, serviços que são essenciais à coletividade, ele terá um benefício maior. Agora, serviços não essenciais ou até caros, vai incidir uma alíquota maior de IBS sobre eles. E caberá ao Conselho Federativo em realizar a fiscalização de IBS. Então, ao invés da Receita Federal fazer a arrecadação desse IBS, quem fará essa arrecadação e fiscalização será o Conselho Federativo, que vai reunir basicamente membros tanto da União, dos estados e dos municípios. O Conselho Federativo nada mais é do que como se fosse uma assembleia de pessoas, onde vai reunir membros da Receita Federal, membros do Fisco Federal, como também membros do Fisco Estadual e Municipal, em conjuntos, para decidir sobre a matéria de IBS. Então, será um Conselho Federativo que irá estabelecer regras sobre a parte das obrigações acessórias, o que deve ser prestado de informação ao fisco a cada ano, o método de apuração desse tributo, o método de apuração, como será realizada essa apuração e cobrança, como também caberá ao Conselho Federativo fazer a cobrança propriamente dita do valor da obrigação de pagar do IBS. Então, o Conselho Federativo não vai envolver só a Receita Federal, mas vai envolver também as fazendas públicas do Estado e do município para fazer a cobrança desse IBS instituído. Muito bem. O Conselho Federativo, pessoal, como eu falei, terá uma participação dos Estados-membros e dos municípios, em conjunto com a União. Agora, haverá alguns benefícios concedidos por esta reforma. E também algumas coisas não vão mudar. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus e o sistema do Simples Nacional não sofrerão alteração. Então, essa proposta de emenda à Constituição que foi aprovada, 45 de 2019, ela não vai mexer nos benefícios concedidos na Zona Franca de Manaus, que tem um incentivo fiscal naquela região, até previsto no próprio texto constitucional, e o sistema do Simples Nacional, que é o sistema de apuração para microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, empresas com o faturamento anual muito baixo, essas empresas que optam pelo sistema de apuração anual, que se chama Simples Nacional, basicamente como se fosse a declaração de pessoa física para o imposto de renda, o Simples Nacional também não vai ser alterado. Esse benefício concedido a microempreendedores ou empreendedores pequenos, então, para esses microempreendedores, será concedido esse benefício que é o Simples Nacional, para trazer esse incentivo para que novos negócios, novas empresas pequenas possam surgir. E haverá um cashback da parte do imposto pago, ou seja, haverá um retorno
de parte desse valor pago. Uma vez pago o IBS, uma parte desse valor vai ser concedido ao contribuinte de volta em crédito ou débitos. Alguns valores, alguns benefícios vão ser concedidos ao contribuinte. Então, haverá esse cashback, né? Ou seja, esse retorno de uma parte do valor que vai ser arrecadado do Estado, ele concede em benefício aos contribuintes. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Dando prosseguimento aqui às outras considerações sobre a reforma tributária. O que a gente pode considerar também sobre essa reforma, quando a gente analisa, né, o texto da PEC 45 que foi aprovada? Primeiro, haverá fundo de desenvolvimento regional para regiões menos desenvolvidas, então uma parte do valor vai ser destinado a regiões mais pobres do país, então o Vale do Jequitinhonha, por exemplo, a região ali do norte de Minas Gerais, o sertão do Nordeste, as comunidades ribeirinhas no Amazonas, ou outras regiões mais carentes e simples no Brasil, serão beneficiadas por este Fundo de Desenvolvimento Regional por conta da arrecadação do IBS. Então, o Conselho Federativo vai destinar uma parte, uma parcela desse valor arrecadado de IBS para o desenvolvimento dessas regiões. Basicamente, como faz o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, DES, né? Esse banco justamente serve para auxiliar também no desenvolvimento de regiões mais carentes no Brasil. Então, esse fundo de desenvolvimento, que terá uma parte do valor do IBS, será destinado a essas regiões mais carentes para favorecer famílias mais necessitadas, facilitar o acesso ao sistema de saúde, educação, à comida, à cesta básica, a medicamentos e assim por diante. Outros impostos também serão um pouco alterados, não tanto quanto o IPI, o ICMS ou o ISS, mas outros impostos já existentes também terão uma pequena alteração. Por exemplo, o IPVA, que é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores de competência estadual, será cobrado não só mais de carros e motos, mas também até de embarcações e outros veículos que não são necessariamente veículos terrestres. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, ele poderá ter a sua base de cálculo mudada por mero decreto municipal, não precisando de lei. Ou seja, a alteração da base de cálculo de IPTU pode ser feito pelo ato do prefeito, pelo ato do administrador municipal, do prefeito daquele município. Então, a base de cálculo poderá ser mudada por um decreto do município. E o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa, Morte e Doação, que a gente estudou também, de competência estadual. O ITCMD, pessoal, ele terá com alíquotas progressivas, né? Ele terá uma tabela, e quanto maior a sua base de cálculo, maior será a alíquota aplicada a esta base. Então, quanto maior o valor que foi herdado em causa mortes, ou no caso doado também, na doação, tanto no causa mortes ou doação, se houver um valor muito alto que vai ser doado ou que vai ser herdado, a alíquota que vai ser aplicada será ainda maior. E o objetivo também, pessoal, desse sistema único do IBS e desse sistema que a reforma tributária quer estabelecer é também evitar o fenômeno da chamada guerra fiscal, ou seja, para evitar o conflito de interesses fiscais entre entes federativos, e isso geralmente ocorre entre cidades, entre municípios vizinhos, ele estabelece um limite mínimo de alíquota que vai ser cobrado deste imposto por todos os entes federados, para justamente evitar que haja uma competição desleal entre uma cidade e outra, para que haja um incentivo das empresas irem em todas as cidades, não apenas em algumas específicas. Então, para evitar essa competitividade excessiva no âmbito fiscal, porque há cidades que cobram menos impostos do que outras só para atrair investimento, para evitar essa concorrência, que muitas vezes até é desleal, segundo a visão dos legisladores, eles visam aprovar essa reforma para justamente acabar com esta guerra fiscal. É claro que não vai acabar totalmente, mas diminui essa quantidade de conflitos de interesses em âmbito tributário, tá bom? Perfeito, pessoal. Outras considerações que nós podemos fazer a respeito destes tributos, né, que vão ser alterados pela reforma tributária. Existem alguns princípios que também serão inclusos,
como o princípio da cooperação entre o fisco e o contribuinte, ou seja, a necessidade de cooperação entre o Estado e o contribuinte. O Estado deixa de ser aquele ente que só cobra do contribuinte e que praticamente faz uma tributação excessiva a ele. Então, para evitar essa desproporcionalidade entre o Estado e o contribuinte, para garantir esse equilíbrio entre o Estado e o pagador de impostos, o pagador de tributo ou contribuinte, ele justamente cria esse princípio da cooperação para que ambos se coajudem, né, tanto o contribuinte quanto o fisco, se cooperem entre si para que haja devida fiscalização tributária, o devido pagamento do tributo. O princípio da capacidade contributiva será mais contemplado pelo imposto de renda. O objetivo também dessa reforma é mais à frente alterar a tabela do imposto de renda para que as pessoas que ganham mais possam pagar ainda mais e as pessoas que ganham menos possam pagar ou menos ou ser isentas de pagar, a depender da tabela do imposto de renda que será atualizada por lei e também por ato da Receita Federal, tentando contemplar justamente a proposta dessa reforma. Concomitância entre o sistema antigo e novo, então o objetivo também dessa reforma não é já instituir toda a regra de um dia para o outro, assim, de repente, mas existe um período ainda de vacatio legis, existe ainda um período de readaptação do sistema antigo para o novo. Então, o objetivo dessa reforma tributária é haver uma alteração mínima possível para que haja um impacto mínimo ao contribuinte. Ainda está vigente os impostos antigos, como eu falei, o ICMS, o ISS, o IPI, mas o objetivo é, aos poucos, largando esses tributos antigos para aderir ao novo, que é o IBS. Então, ainda há, por enquanto, uma concomitância entre o sistema antigo e novo, e provavelmente haverá uma questão da OAB perguntando sobre isso, mas mesmo havendo essa concomitância, o objetivo é diminuir cada vez mais o sistema antigo e aplicar cada vez mais o sistema novo de tributação. Reforma sobre o sistema de tributação do consumo, auxiliando mais o consumidor final como contribuinte de direito. Reforma sobre o sistema de tributação de consumo, auxiliando mais o consumidor final como contribuinte de direito. Então, o objetivo também é diminuir a carga tributária que é excessivamente aplicada ao contribuinte final, haver uma distribuição dessa carga entre os outros entes da operação de comercialização. Então, o objetivo é auxiliar o contribuinte também, que acaba arcando no final com todo o custo da tributação junto com o produto, a mercadoria que ele consumiu. Então, o contribuinte final, que acaba sendo também o consumidor final e vice-versa dessa relação de consumo, o objetivo da reforma é atingir esse consumidor final a fim de que ele seja auxiliado e não precise pagar tão caro por esse tributo. Então, o auxílio ao consumidor final, incentivando inclusive o consumo dos produtos. Também existe a incidência do imposto sobre bens materiais e imateriais, então o objetivo também da criação deste novo imposto não é apenas incidir sobre bens corpóreos, materiais, como bem móvel ou imóvel, mas também até bens imateriais, como direitos, heranças, como títulos específicos ou ações na Bolsa de Valores, assim por diante. Então também vai incidir sobre bens imateriais. E o princípio da neutralidade, ampla base tributário, ampla base tributável, né? Ou seja, o objetivo é justamente garantir que a tributação seja mais justa possível e que todos sofram essa tributação, claro, de maneira proporcional e equânime, atingindo também o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei em direitos e também deveres. Então, o objetivo é ampliar essa base de tributação para que todos paguem o tributo devidamente. E existe também o princípio da seletividade, que já era percebido no IPI, mas que se aplica também a produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, o objetivo do IBS é ter uma característica de seletividade, já que ele vai incorporar o IPI federal, que é por natureza seletivo, e o objetivo é ter uma aplicação menor ou praticamente nula a produtos que são bons para a saúde e ter uma aplicação alta para produtos nocivos à saúde, como álcool ou cigarro, e também ao meio ambiente, produtos que são ecologicamente sustentáveis. Tudo bem? Muito bem. Mas como é que era o sistema antigo, pessoal, de impostos? Qual que é o sistema que havia na Constituição Federal e que, por enquanto, ainda existe? Porque, como eu falei, existe uma concomitância entre o sistema antigo e o sistema novo. Ainda estamos num período de transição. Mas pode ser perguntado alguma coisa do sistema antigo. Como é que ainda vige
o sistema antigo da Constituição Federal. Como que são distribuídas essas questões? E eu vou destacar apenas os impostos, pessoal, o IPI, o ISS e o ICMS. Começando com o IPI, que visa com o objetivo ser incorporado pelo IBS, então será o PIS e COFINS e o IPI federal, com o ICMS estadual e o ISS municipal. Mas na regra antiga, que ainda está em vigor, pelo menos por enquanto, qual que é a regra matriz do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados? Basicamente, como fato gerador, seu critério material, ele vai incidir sobre produtos que são submetidos a uma etapa de industrialização. Então, estão todos eles previstos no artigo 46 do Código Tributário Nacional. Como critério espacial, onde que vai incidir? Em todo o território nacional. Então, o IPI ele vai incidir em todo o território nacional e por isso que o IBS tende a também acompanhar esse mesmo ritmo. O IBS vai incidir em todo o território nacional. O IPI, por ser federal, incide em todo o território, onde tenha praticado o ato de industrialização. Ele ocorre em todo o território nacional, seja por produto desenvolvido no Brasil ou até mesmo importado do estrangeiro, mas internalizado no Brasil através do desembaraço aduaneiro. Critério temporal. Quando que vai incidir o IPI? O IPI vai incidir a partir do momento em que ocorre a saída da mercadoria da indústria ou em que o produto ou do produto estrangeiro do desembaraço aduaneiro. Então, a partir do momento que foi registrado a saída do produto industrializado da fábrica para ser comercializado, desse momento, nessa data que se incide o IPI. Em caso de abandono ou apreensão do bem, a partir do registro da arrematação. Então, em caso de bens importados que foram arrematados pela autoridade fiscal, pela Receita Federal, uma vez comercializados, a data do registro dessa arrematação é que será a incidência para o IPI. O critério pessoal, nós temos o sujeito ativo e também nós temos o sujeito passivo. O ativo é a União Federal, por enquanto, o IPI, enquanto está em vigência, é um imposto federal, quem cobra é a União. Sujeito passivo, basicamente, é quem industrializa ou quem coopera com essa industrialização. Com base no artigo 51 do CTN, é que vai incidir, no caso, o IPI. E o critério quantitativo, que é a base de cálculo vezes a alíquota, basicamente a base de cálculo é o valor bruto do produto industrializado, vezes uma alíquota estabelecida em lei, tendo como base o artigo 47 do Código Tributário Nacional, como critério quantitativo, estabelecendo a base de cálculo e vezes sobre ela que incidirá a alíquota estabelecida em lei. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Continuando aqui o nosso estudo, os outros impostos que eu queria comentar com vocês, o ICMS e o ISS. Lembrando que o ICMS é de competência dos estados e do Distrito Federal e o ISS, como eu falei, dos municípios. Quem rege o ISS é a Lei Complementar 116. O ISS, que é a regra geral, ou seja, geralmente o que se incide na prática é o ISS, que tem o seu respaldo na Lei Complementar 116 e no rol taxativo de serviços, que é anexo a esta lei. O ISS, pessoal, ele é aplicável em qualquer modalidade de serviço, sendo cobrado no local do estabelecimento prestado, do prestador, ou no local do domicílio do prestador de serviço. Se não houver o local do estabelecimento, será no local do domicílio do prestador de serviços. E pode ser qualquer natureza de serviço que vai incidir o ISS. Claro que desde que esteja no rol daquela Lei Complementar 116. Embaixo da Lei Complementar 116 tem uma lista anexa, cheia de serviços em ícones, né? 1.1, 1.2, 1.3, vários ícones em que aplica, né, ali os serviços em que vai incidir o ISS. Então, serviço de marcenaria, serviço de odontologia, serviço de psiquiatria, de psicologia, serviço de pintura, serviço de construção civil e assim por diante. Então, lá tem vários rolos de serviços em que, em regra, se incide o ISS. Mas, por exclusão, se não estiver naquela lista, se aplica o ICMS estadual. E aí, o ICMS é aplicável em operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, aí sim incide ICMS. Então, transporte interestadual, né, no caso, seja ônibus ou mesmo avião, se for dentro do país, entre estados, vai incidir o ICMS. E intermunicipal
e serviços de comunicação. Então, serviços intermunicipais entre cidades dentro do mesmo estado ou em cidades vizinhas, se incide o ICMS estadual. E também o da comunicação, serviços de comunicação também incide o ICMS. Basicamente, essa diferença dos sistemas antigos que ainda estão em vigência, do ISS, também conhecido como ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, regido pela Lei Complementar 116, em contrapartida com o Imposto Estadual, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviço, que incide sobre produtos, sobre serviços prestados no âmbito interestadual ou intermunicipal. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Basicamente, esses são os elementos que eu gostaria de trazer com vocês a respeito desses impostos, né, que são tratados pela reforma tributária, que são unificados pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, mas esses aspectos gerais eu considero importante, pessoal, tratar aqui, justamente para facilitar o estudo de vocês e para que na hora da prova vocês não fiquem surpresos com a questão e saibam responder com assertividade com base na aula que eu trouxe aqui para vocês, tudo bem? Lembrando que não existem exercícios anteriores sobre reforma tributária, porque antes, nas outras provas, não havia aprovação da reforma. Só agora, com a prova número 40, o 40º exame de ordem, que vai cair alguma coisa a respeito dessa reforma. Por isso que eu peço que fiquem atentos a essa aula, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal, pela atenção. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, dúvidas, no caso, sobre essa aula ou sobre outras aulas, sobre o conteúdo de direito tributário, deixe aqui nos comentários que eu estarei disponível a responder vocês. Peço que, mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça em número de visualizações e também de curtidas, de inscritos e assim por diante. Isso é muito importante para mim, tá bom? Pessoal, agradeço a todos pela atenção. Vou tirar esse slide de apresentação, mas antes, se vocês quiserem o slide dessa aula e também das aulas anteriores, deixe aqui embaixo nos comentários o seu e-mail, que aí eu compartilho com vocês, não só dessa aula, mas das aulas anteriores, o material para estudo, que são esses que eu estou preparando aqui e apresentando para vocês em PowerPoint, tá bom? Se preferirem, posso passar também em PDF. Perfeito? Perfeito, então, pessoal. Tirando aqui meu slide de apresentação, vou ampliar minha imagem. Agradeço, pessoal, a todos pela atenção e se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Um abraço, bons estudos, perseverem que vai dar tudo certo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.